Hoje vamos falar com seriedade, com profundidade bíblica e com respeito. O tema é delicado, mas necessário. Por que a testemunha de Jeová não tem pastor? E mais do que isso, vamos entender por que esse grupo religioso tão conhecido, tão criticado por uns e admirado por outros, fez essa escolha. Antes de julgar, vamos entender. Antes de apontar, vamos buscar na Bíblia. Este vídeo não é para atacar ninguém. É para esclarecer, refletir, ensinar. Se você ama a palavra de Deus, fique até o final. A estrutura de liderança das testemunhas de Jeová. Diferente das igrejas evangélicas tradicionais que adotam o título de pastor como uma posição de liderança espiritual, as testemunhas de Jeová têm uma estrutura de liderança baseada no modelo do primeiro século, conforme eles entendem as escrituras. Em vez de pastores, eles têm anciãos, também chamados de superintendentes, e servos ministeriais. Esses homens são escolhidos localmente, com base em critérios bíblicos. Eles tomam como base textos como 1 Timóteo 3, 1-7, onde Paulo lista os requisitos para quem deseja ser bispo, ou ancião, como é traduzido em algumas versões. Eles entendem que esse padrão é o mesmo modelo que Jesus Cristo e os apóstolos deixaram para as congregações cristãs. Por que não usam o termo pastor? Eles não rejeitam o conceito bíblico de pastoreio. Muito pelo contrário. Mas eles entendem que a função de pastor no Novo Testamento era aplicada de forma diferente, muitas vezes se referindo a Cristo como o principal pastor e aos anciãos como subpastores, cuidando do rebanho. 1 Pedro 5, 1-4. Aqui o apóstolo Pedro se dirige aos anciãos dizendo: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, e quando se manifestar o supremo pastor, recebereis a coroa da glória. Ou seja, para eles, o título de pastor, como cargo religioso central, não é necessário, porque a função de pastorear pode e deve ser exercida por um corpo coletivo de anciãos, todos sujeitos ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. A Bíblia como base da organização. Para as testemunhas de Jeová, a organização da igreja deve refletir o que está escrito na Bíblia, e não tradições ou hierarquias humanas. Eles evitam títulos religiosos que possam dar glória a homens. Eles citam as palavras de Jesus em Mateus 23, 8-10. A ninguém chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Por isso, não usam títulos como reverendo, bispo, apóstolo ou pastor como cargos formais, pois acreditam que esses termos ao longo do tempo se tornaram símbolos de autoridade e poder quando o foco deve estar na humildade e no serviço. A liderança entre eles é voluntária e não remunerada. Outra razão pela qual não há pastores é que, na maioria das religiões, o pastor é um cargo profissional, remunerado e até hierárquico. Já entre as testemunhas de Jeová, os anciãos trabalham voluntariamente, cuidam da congregação sem salário, muitas vezes com empregos seculares e responsabilidades pessoais, mas ainda assim dedicam tempo para visitar, aconselhar, ensinar. Eles se baseiam em Atos 20, 33-35, onde o apóstolo Paulo disse: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós sabeis que estas mãos proveram as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Unidade e centralização na doutrina. A liderança central da organização é chamada de corpo governante, um grupo de irmãos que orienta a obra mundial da pregação e da organização das congregações. Esse corpo, segundo eles, não se exalta como autoridade suprema, mas como um canal de ensino baseado nas Escrituras, que procura manter a unidade de doutrina e prática no mundo todo. Assim como em Atos 15, quando os apóstolos se reuniram para tomar decisões doutrinárias para toda a igreja, eles acreditam que é possível ter um corpo central de orientação. Isso, para eles, substitui a figura do pastor central, que dirige tudo numa igreja. Mas não é Jesus o nosso pastor? Sim. E é isso que as testemunhas de Jeová enfatizam. Para eles, Jesus é o verdadeiro pastor, e todos os servos de Deus devem se ver como irmãos, como cooperadores. Nenhum deve ser exaltado acima dos outros. O papel de guiar espiritualmente, ensinar, cuidar, pertence primeiro a Cristo. Os que têm responsabilidades na congregação são apenas auxiliares nesse trabalho. E o que nós aprendemos com isso? Talvez você não concorde com tudo que eles creem, mas uma coisa é certa: há um esforço em seguir a Bíblia. Há um desejo de manter a humildade no serviço e de não permitir que o ministério se torne uma profissão de status, poder ou enriquecimento. Eles têm suas limitações, como qualquer grupo,
mas demonstram uma organização baseada na disciplina, no ensino contínuo, na pregação e no cuidado com a congregação. Isso nos faz refletir. Será que não estamos, muitas vezes, endeusando líderes humanos? Será que o título de pastor se tornou um símbolo de superioridade em vez de serviço? Se você está achando este conteúdo importante, se gosta desse tipo de reflexão bíblica com respeito e profundidade, se inscreva agora no canal Amanhecendo com a Bíblia, ative o sininho, comente aqui embaixo com sua opinião sobre esse tema e deixe o joinha. Aqui a gente discute com base na Bíblia e não com preconceito. As testemunhas de Jeová não têm pastor, porque acreditam que todos os cristãos são irmãos, que o verdadeiro pastor é Cristo e que a liderança deve ser exercida com humildade e de forma coletiva. Em vez de seguir modelos modernos de ministério profissional, tentam refletir o que viam nas congregações do primeiro século. Você pode concordar ou não, mas esse é o entendimento deles, e ele tem uma base bíblica. O que devemos buscar, acima de tudo, é a verdade, não a tradição dos homens, não o título, não o cargo, mas a verdade que liberta, como disse Jesus. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez você esteja se perguntando, mas se não há pastores, como eles lidam com questões espirituais? Como cuidam das ovelhas? Como aconselham, como ensinam? E aqui está mais uma lição que esse modelo nos ensina. O cuidado não está centralizado em uma única pessoa, mas é dividido entre homens experientes e espiritualmente maduros que trabalham juntos. Abra sua Bíblia e vamos deixar a Bíblia falar. Provérbios 11:14. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. As testemunhas de Jeová seguem esse princípio. Não depender de um só homem, mas de uma coletividade equilibrada, baseada na palavra. A preparação dos anciãos é bíblica, não teológica. Outro ponto que vale refletir: os anciãos não passam por seminários teológicos. Eles não têm diploma de pastor, nem são formados por faculdades religiosas. A preparação deles é feita dentro da congregação, com base na Bíblia. Eles são avaliados pela sua conduta, pelo exemplo de vida, pelo amor às Escrituras e pela disposição de servir. Abra sua Bíblia e vamos deixar a Bíblia falar. Tito 1:6. É necessário que o bispo seja irrepreensível, hospitaleiro, amigo do bem, moderado, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina. O foco está no caráter, na espiritualidade e não no diploma ou posição acadêmica. E mais, não recebem salário, como já vimos. Servem por amor, com humildade, por fé. O cuidado com o rebanho é local e constante. Muitos que criticam as testemunhas de Jeová não sabem disso, mas os anciãos visitam os membros da congregação regularmente, fazem orações com eles, escutam suas dificuldades, fortalecem os que estão fracos, incentivam os jovens e amparam os idosos. Essa obra não aparece na mídia, mas acontece no dia a dia. Uma obra discreta, silenciosa, constante. Atos 20:28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Isso mostra que, mesmo sem usar o título de pastor, eles exercem o pastoreio bíblico de forma prática. E quanto ao papel das mulheres? Outro ponto que muitos perguntam: se não há pastores e apenas anciãos homens, as mulheres têm espaço? Sim. Embora não exerçam liderança na congregação, as mulheres têm papel fundamental no ministério. São zelosas na evangelização, no ensino bíblico domiciliar, no exemplo cristão e no apoio à organização local. A Bíblia mostra que mulheres eram ativas na obra cristã, mesmo sem ocupar cargos de liderança. E entre as testemunhas de Jeová, isso continua. As mulheres são respeitadas, ouvidas e valorizadas como servas de Deus. O modelo de humildade de Cristo como base. Cristo lavou os pés dos discípulos. Ele não veio para ser servido, mas para servir. E o que vemos muitas vezes no mundo religioso atual? Títulos, cargos, fama, disputa por posição. Entre as testemunhas de Jeová, o ideal é o oposto. Ninguém busca título. Todos são irmãos. João 3:11. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Eles tentam seguir esse exemplo. Evitam os títulos religiosos e priorizam o serviço humilde. Mas será que esse modelo está certo? O objetivo aqui não é dizer se eles estão certos ou errados, mas mostrar que existe base bíblica por trás do que fazem.
Muitos criticam sem conhecer, zombam sem ler a palavra e até atacam sem amor. O cristão verdadeiro examina tudo e retém o bem. 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo. Retende o que é bom. Você pode não concordar com tudo, mas não pode negar que há zelo, que há coerência e que há esforço em seguir um padrão bíblico. E isso já é digno de respeito. E se nós aprendêssemos com esse exemplo? Não precisamos abandonar nossas crenças para reconhecer um bom exemplo. O que podemos aprender com esse modelo? Que cargos não significam espiritualidade. Que humildade vale mais do que títulos. Que servir é mais nobre do que mandar. Que a Bíblia deve estar acima da tradição. Que Jesus é o único verdadeiro pastor. O mundo religioso precisa parar de disputar posição e começar a imitar mais a Cristo. Precisamos de menos disputas por púlpito e mais joelhos dobrados em oração. Menos títulos de honra e mais obreiros invisíveis. Menos microfones e mais amor ao próximo. Por que as testemunhas de Jeová não têm pastor? Porque elas acreditam que Cristo é o único pastor e os homens são apenas servos. Porque elas entendem que a liderança deve ser colegiada, humilde, baseada nas Escrituras. Porque evitam dar a um homem a glória que pertence só a Deus. Você pode discordar da doutrina, pode ter diferenças, mas depois deste vídeo é justo reconhecer que há fundamento, há zelo, há organização e, acima de tudo, há um esforço em viver a fé de forma prática. Que cada um de nós reflita: estamos realmente seguindo o exemplo de Cristo ou estamos apenas mantendo uma estrutura que herdamos sem questionar? Se você ficou até aqui, comente: Cristo é o verdadeiro pastor. Compartilhe com alguém que precisa entender esse tema sem preconceito. Se inscreva no canal Amanhecendo com a Bíblia. Aqui não falamos por emoção ou tradição, aqui deixamos a Bíblia falar.